tá bom? Então, a gente vai conversar um pouquinho, Gi, sobre como que está esse movimento da quarentena e como que é importante a gente olhar para esse movimento, para a gente se cuidar e encontrar maneiras de se adaptar a essa nova realidade. Depois você escreve aí para a gente no chat como que está sendo essa sua realidade, né? A gente tem conversado com vários alunos e vários estão relatando o quanto está difícil, né? O quanto está difícil se adaptar a essa nova realidade. Exatamente. Bom, bora lá então para a gente dar sequência. Né? A primeira coisa que a gente para pensar, né, é que quando a gente está vivenciando esse momento, a gente pensa que só a gente está vivenciando esse momento, né? Mas todos os alunos estão com essa sensação de, às vezes, estar sendo prejudicado com a quebra da rotina de estudo, especialmente por ser ano de vestibular, né? E a gente sabe que é uma preocupação válida, né? Mas que, sabe aquela história, né? Não tem como ir contra os inimigos, junte-se a eles, né? Então, é importante a gente parar de olhar só para esse processo como um prejuízo, como algo ruim, mas encontrar maneiras de mudar o olhar para ser um olhar de inovação, de se adaptar a essa nova realidade e de criar estratégias para manter o ritmo de estudos em casa, né? E é por isso que a gente está aqui, o Núcleo de Carreira, né? Para que a gente possa ajudar vocês, quer seja lá pela plataforma online, ou quer seja aqui pelo ao vivo, né? Pelos plantões do NUC, para que vocês encontrem métodos, estratégias de estudo para manter essa rotina em casa. Exato. Alguns alunos estão preocupados também com a quantidade de horário que estão estudando, né? De fato, essa rotina vai mudar. Rotina de 10 horas contínuas, e a gente vai precisar adaptar isso, porque o nosso corpo não vai conseguir se manter focado todo esse tempo. Então, a gente trouxe também ferramentas para que vocês consigam manter, sim, uma rotina, mas criar uma nova rotina, né? O quanto é importante eu olhar e seguir, sim, uma rotina, mas que de fato ela faça sentido para o momento agora. Então, seguir uma rotina similar do que a gente já estava fazendo no cursinho, na escola, é bacana. Né? Então, realmente acordar, se vestir adequadamente. Então, tirar o pijama, a gente sabe que é gostoso permanecer com o pijama, né? Mas para que o nosso cérebro entenda esse movimento de mudança, de que realmente eu estou no mesmo ambiente, mas eu preciso fazer outras atividades que antes eu não fazia com tanta frequência, ou nesse horário, nesse ambiente, a gente precisa moldar todo esse ambiente, né, Mi? Exatamente. E é muito importante a gente entender que o nosso cérebro, se a gente não cria uma rotina, né? E quando a gente fala a palavra rotina, a palavra disciplina, tem um monte de sentimentos ruins, às vezes, sobre ela, né? Mas ela tem uma função no nosso cérebro, que é o quê? Isso sair da nossa parte frontal para ir para a nossa parte basal, né, Sol? E o cérebro, de fato, entender que ele não precisa pensar em algo a mais, ele pode se concentrar naquele momento que ele está, porque isso já faz parte de uma rotina, né? Isso já faz parte de um território conhecido, né? Então, ter, de fato, hábitos específicos para esse período é importante. Lembrando que ele não vai ser igual. Então, a gente até comentou com o Francisco antes, que nós do NUC tínhamos o hábito de trabalhar em média de 10 a 12 horas por dia, né? A gente normalmente ia das 8 da manhã às 8 da noite, né? Com tranquilidade, né? Mas, para esse período de agora, a gente readaptou a nossa rotina. Então, qual que é o horário que vai ser mais produtivo para mim, para Sol? Né? Qual vai ser o período que, de fato, a gente vai estar com o hiperfoco ligado e quais são os períodos que a gente vai se permitir reestabelecer as energias, tá, Gi? Então, nós, por exemplo, optamos pelo período da tarde, então o período vespertino para a gente faz mais sentido hoje, né? Então, estamos atendendo estamos menos tempo na ativa, mas esse tempo tem um hiperfoco, porque ele faz parte de uma rotina que a gente programou, né, Sol? Exato.
Segundo é definir um local de estudos. Eu não sei se vocês estavam presentes ontem, que a gente falou bastante sobre o ambiente de estudos e o quanto é importante a gente escolher um ambiente e preparar esse ambiente. Às vezes a gente fica num ambiente quarto, porque nem todo mundo tem a possibilidade de ter um escritório em casa, permanecer no quarto dá aquela preguicinha, né? A cama fica olhando para a gente fica olhando para a cama, ela fica tentando ali nos seduzir. Então, de fato, você preparar, se de fato eu preciso estar no quarto, eu não tenho outro ambiente para estar, que ele faça muito sentido, que ele tenha o mínimo de distração. Então, levanta, arruma a cama, e arrumar a cama é muito importante, porque você vê ela desarrumada, isso te tendencia a voltar e a ficar naquele aconchego, né? Outra parte importante que a gente conversou ontem é a iluminação. Né? O nosso aluno que a gente estava atendendo antes, a gente estava fazendo a videocall e a gente conseguiu identificar logo de cara por que ele estava com tanta preguiça. Eu disse, nossa, eu tenho muita preguiça, à tarde eu não tinha tudo isso de preguiça e eu estou envolvido por ela. Por quê? Ele está com uma iluminação não tão legal, é uma iluminação quente. O ideal seria uma iluminação mais branca, tá? Então, é importante a gente olhar esses detalhes para, né, definir, ter o melhor local para a gente estudar. E que ele tenha o mínimo de distração possível, né? Que mínimo de distração que aconteça ao seu redor é muito importante, né, Mi? Exatamente. Então, cuidar desse local é importante. Se você está estudando no seu quarto, o hábito de levantar pela manhã, se trocar, dobrar a roupa de cama, né? Então, arrumar a sua cama, arrumar esse ambiente, deixar ele sempre organizado, limpo, né? Agradável aos olhos é muito importante, né? Cuidar, como a Sol falou, da iluminação, da ventilação. São detalhes que, se a gente não para prestar atenção, eles fazem muita diferença no contexto total, né, Sol? Exato, exato. Então, definir o local e arrumar esse local para que a gente consiga ter o melhor rendimento ali é muito importante para a gente conseguir focar no que a gente está fazendo, tá? Depois é ter equilíbrio, né? A Mi estava explicando para o nosso aluno sobre uma técnica, a técnica Pomodoro, que é uma das técnicas lá no nosso portal, né? Lá no nosso portal. Exato. Para a gente poder dar conta, né? Uhum. Então, para quem não conhece a técnica Pomodoro, o ideal é fazer até 4 pomodoros, né, Mi? Exato, na sequência, no máximo. E depois ter pausas e intervalos, né? Então, por exemplo, numa sala de aula convencional, a gente tem aulas de 50 em 50 minutos. Isso tem um porquê, né? O nosso cérebro, ele não consegue ficar... Alguém Será que eu pediu para apertei entrar. certo, gente? Eu não sei. Isso. Eu apertei certo ou será que eu desconectei a pessoa? Desconectou, gente? Mas tudo bem. Oh, meu Deus. Desculpa. O nosso cérebro, ele não consegue ficar em foco por mais de 50 minutos. Isso são estudos da neurociência. E a técnica Pomodoro, ela fraciona esses minutos de forma que você consiga entrar não só em foco, mas o que eles chamam de hiperfoco, né? Então, eu pedi para a Sol adicionar para que eu não clique em nenhum lugar inadequado. Oi? Bem-vinda, Dani, bem-vinda. Né, a gente está explicando a técnica Pomodoro. E os intervalos Pomodoro são intervalos de 25 minutos. Então, você fazer 25 minutos de hiperfoco e depois 5 minutos de intervalo. E nesse intervalo, gente, é muito importante a gente se levantar, né? Então, de fato, levantar, ir lá, pegar uma água, ir ao banheiro, movimentar para oxigenar o nosso cérebro novamente e não repetir mais do que 4 ciclos de Pomodoro seguidos, né? Então, se eu deixar mais do que 4 Pomodoros seguidos, que seriam 4 ciclos de 25 minutos cada um, eu acabo realmente perdendo o meu foco.
tá? Então, faça pequenas pausas ao decorrer, faça essas pausas com essa frequência, para que você consiga se hidratar, se alimentar e manter o ritmo ao longo dessa jornada de estudo na sua casa. Isso é muito, muito, muito importante. Tá, então tenha equilíbrio, mantenha equilíbrio com essa frequência para a gente ter mais êxito. Conecte com seus colegas, então faça o que a gente está fazendo aqui com mais frequência. Então, busque ter momentos com eles. Eu sei que é difícil nesse momento de isolamento a gente pensar em como estar com os amigos. Mas monte grupos, crie grupos de estudos, crie grupos aqui no Google Meet. Ele é uma ferramenta muito legal, muito bacana, que dá para a gente conseguir conversar, criar um momento de interação, porque é importante. Somos seres que a gente é feito para estar juntos com o outro. E esse momento de isolamento nos causa muito um momento de ansiedade, né? Não sei. Exatamente. Aqui então, a gente fala que hoje o máximo que a gente pode do olho no olho é esse olho aqui, né? Na câmera. Mas que ele aconteça. Então, sabe que momentos a gente sempre dá o exemplo do nosso último final de semana, né? Vocês sabem que eu e a Sol estamos o tempo todo juntas. E agora a gente pode não estar juntas fisicamente, mas a gente quer se manter próximas. Então, nós agendamos no nosso grupo de amigas de tomar um café juntas. A gente conseguiu até ter uma DR entre amigas, teve um momento de discussão, porque uma delas não ligou a webcam e eu fiquei nervosa por isso, né? Então é importante, gente, é importante porque a gente já vai passar muito tempo no nosso quarto estudando sozinha, né? E esse momento é um momento de distanciamento social, mas não de solidão, né? Que seja um momento de solitude, não de solidão, que a gente possa, de fato, programar aí para o final de semana momentos para dar risada juntos, mesmo que seja cada um na sua casa. Tá bom? Peça ajuda para os seus familiares, né? Esse momento de mudança, ele é muito desafiador quando a gente fala em viver em comunidade. Então, poucas as pessoas moram sozinha, né? Então, a gente, nessa idade, normalmente a gente está ainda vivendo em comunidade, ou com pai, ou com mãe, com pai e mãe, ou com avô, com irmãos, e isso é um desafio. Então, viver esse momento e estar esse momento em família, olhando para a sua família e falar, gente, de fato a gente vai precisar criar uma rotina, de fato a gente vai precisar se ajudar, se respeitar, né, respeitar o horário, fazer atividades juntos. Então, atividades que a gente não fazia, agora a gente tem a oportunidade de fazer. Quem tem irmão sabe o quanto é desafiador criar momentos, né, juntos e tal. Esse é o momento para que a gente possa, de fato, criar essa sinergia de viver em comunidade. A Mi conseguiu colocar a mãe dela, de 72 anos, para fazer yoga, né? Então, é possível a gente olhar para esse momento e entender que é possível. A gente só precisa criar o diálogo que é tão desafiador. Eu não sei vocês, mas para a gente e para todos os nossos clientes é algo desafiador. Eu olhar mesmo para os meus pais, para minha família e falar, pessoas, eu realmente preciso desse momento para estudar, eu realmente preciso de um pouco de silêncio, eu realmente preciso desse momento para conseguir a concentração que eu preciso, tá? Use a tecnologia a seu favor, então acesse plataformas digitais. Nós disponibilizamos uma plataforma para vocês, gravamos vídeos, deixamos material em PDF, com técnicas que realmente fazem sentido, que realmente funcionam. Então, tem mapa mental, tem a técnica Pomodoro explicadinha como que funciona, tem a técnica 5x5x5. Então, tem várias técnicas que vão ajudar vocês a alavancar esse momento de estar em casa, né? A gente pensa que não está rendendo, e tem uma das técnicas ajuda muito a gente medir isso, nosso rendimento. Se de fato, antes eu estudava 10 horas e agora estou estudando 5, a gente tem essa percepção, nossa, eu não estou rendendo, de fato não está igual, então não está rendendo.
Tá, pode ser que esteja rendendo até mais. Só que como que eu meço isso? Eu preciso de um indicador, um modo para medir isso, para de fato eu olhar de verdade, como Clarice falou, não, realmente está rendendo, não, realmente eu preciso ter mais foco, realmente eu preciso ajustar alguma coisa que está acontecendo nesse cenário, que a gente só vai conseguir ajustar se a gente conseguir medir. A gente fala isso muito na área empresarial, mas na área dos estudos também é muito importante. Eu medir, né? Porque às vezes a gente é enganado pelo nosso emocional e ele fala assim: não, você não está estudando o quanto você precisava, né? Porque a gente fica engessado com o horário. Né? Então, o tempo que eu estudo, ele fica engessado com a qualidade que vai estar sendo aprendida. E, de fato, não é assim. De fato, é o tempo que eu determino para o foco. Eu estou focado naquela matéria? Eu estou focado naquele momento? Tá, se eu realmente estou focado naquele momento, eu vou ter um rendimento totalmente diferente se eu estivesse estudando 10 horas ou se eu estiver estudando 5 horas. Isso depende muito de como eu estou naquele momento. A Mi voltou, tinha caído, né, Mi? Exato. Desculpa, gente, aqui a internet tá. Vai, não vai, chove, não molha. Mas vamos tocando. E mais uma dica é a saúde física. A gente gosta muito de falar e citar muito isso, que vocês não deixem de fazer atividade física. E é qualquer tipo de atividade, gente. Não é, eu não preciso ir na academia. A gente tem visto muito isso, esse movimento na internet. Tem muitas academias fazendo live, deixando o conteúdo deles gratuito, tá bem bacana. Então, tem como a gente trazer uma horinha, né, 15 minutos, meia hora, para que a gente consiga olhar para a nossa saúde física, porque a nossa saúde física mexe muito com o nosso emocional. E esse movimento da pandemia, do isolamento, não estar no mesmo contexto que eu estava antes, isso mexe muito com o nosso emocional, né? Então, vocês, além de tudo, estão vivenciando o momento do vestibular, esse pré-vestibular, esse pré-momento do sonho de vocês. Então, o emocional já fica, né? Daquele jeito, né? Movimenta tudo aqui dentro. Tá, então, de fato, aliás, eu preciso tem 3 fatores, né? Que a gente comenta muito, que são 3 fatores que nos ajudam a manter esse emocional em dia, não só nesse período, mas especialmente nesse período, que é a qualidade do nosso sono, da nossa alimentação e a frequência de atividade física. Então, olhem para isso com muito carinho, né? Se permitam descansar com uma boa rotina de sono, deixando de lado os aparelhos digitais, o celular, o WhatsApp, enfim, pelo menos meia hora antes de, né, começar a rotina do sono, de ir silenciando. Coloquei uma luz mais clara para estudar, vou colocar uma luz mais quente, mais tranquila, mais amarelada para deitar. A alimentação, né? Eu estava até brincando que eu sou super chocolatra, tá, gente? Sou muito chocolatra, mas não é só de chocolate que a gente vive. Então, a gente precisa cuidar da hidratação, do beber água constantemente, do consumir alimentos que de fato nutram o nosso corpo e se lembrar sempre de que é importante movimentar. Eu estava contando antes, né, que eu estou colocando até minha mãe de 72 anos para fazer atividade física comigo pela manhã, não uma pessoa que vai sempre na academia, mas nesse período é muito importante. Então, estamos lá juntas, vendo a live, vendo conteúdo online para mexer o corpo. Então, também pode ser uma oportunidade para você fazer com alguém da sua casa que mora com você, para que seja um momento leve, divertido, não só chato, né? Não só obrigação de fazer. Pensando nesse momento de ser obrigação, agora a gente tem mais oportunidade ainda de estudar por meio de música, podcasts, filmes. Então, deixar mais leve esse momento dos estudos. Então, aquele livro que você ainda não leu, aquela obra que precisa ser lida para o momento do vestibular, vamos procurar um filme, vamos ler pausadamente, vamos, né, colocar uma meta de ler 1 página, 2 páginas por dia. Esse é o momento, a gente precisa olhar para esse cenário que estamos vivendo e tirar o maior proveito dele. Né? Afinal, agora é o momento de igualar todo mundo. Então, todo mundo está
né, nesse momento de quarentena e paralisação. Agora, quem não estava acelerado, quem não estava em dia com a matéria, tem a oportunidade de colocar isso em dia. Né? Então, é um grande presente para muita gente, tudo isso que a gente está vivenciando. Claro que tem os desafios, mas a gente precisa olhar para tudo isso com muita positividade. Né? O que a gente vai falar ao longo dos nossos encontros também é muito sobre o estresse e como isso afeta o nosso corpo. Então, a gente precisa olhar... Você, mas na hora que tá dando um momento surtando na quarentena, né, gente? Na hora que a gente está super nervoso com algo que está acontecendo. E a gente deixou esse material aqui para depois vocês escutarem, a gente vai voltar a falar disso nos próximos encontros com o digital, se um órgão do seu corpo está dando sinal de que esse estresse ou essa ansiedade, ou enfim, está pegando. Isso é muito comum, né? Nos dentes, na mandíbula, no próprio cansaço cerebral, né? O coração acelerado em alguns momentos por conta de ansiedade, contração muscular ou dores musculares excessivas, né? O ombro traz esse processo. Estômago, intestino, então algum desarranjo gastrointestinal, as pâncreas e a pele, muitas das vezes surgindo até alguma dermatite, alguma dermatose por conta disso. Então, a gente trouxe aqui um alerta também de saúde. Na época, vou falar um pouquinho sobre a minha experiência na época da faculdade, o meu estômago, pele e cérebro, acho que foi uma das coisas que mais pegaram, né? E eu fui no médico para ver, né, o que eu podia fazer e tal. O médico falou simplesmente assim para mim: o seu corpo está dando alertas de que você realmente precisa olhar para ele, você precisa cuidar dele. Então, se você está sentindo isso, não é para te dar pânico, tá? É para que você realmente olhe para isso e fale assim: realmente eu estou exigindo mais do que ele pode me dar. É um alerta, ele está cuidando de você. Então, aquelas dores de estômago, realmente a gente vai precisar olhar e ver técnicas que a gente pode fazer para diminuir esse estresse. A gente não precisa conviver com ele, a gente pode cuidar dele, a gente pode cuidar desse corpo porque a gente precisa dele para ter os resultados que a gente tanto busca. Então, eu custei muito para entender isso. Né? Então, primeiro veio o estômago, eu não dei bola. Então, tive todos os problemas de estômago. Depois eu tive todos os problemas cerebrais, então eu tive até que tomar calmante por conta do olho, eu tive até pressão ocular, porque eu não olhei para isso. Tive problema na pele, tive uma alergia muito forte. Então a médica falou assim: olha, querida, ou você cuida, ou seu corpo vai atingir todos esses movimentos até que você olhe para isso e cuide disso. E é possível cuidar, né? E é possível para cuidar, pessoal. É possível cuidar. Isso possibilita que a gente cuide, né? A gente quis trazer todas essas técnicas e ferramentas de vocês para que vocês possam, de fato, concentrar o foco de vocês, né? Ao invés de estar, às vezes, 10, 12 horas, às vezes 6 horas de hiperfoco, e ter um momento para se... que o corpo vai dando, né? É bem isso, o corpo diz pra gente: olha para mim, presta aí ele atenção. vem, te dá até, né, te mostra como que tá os dentes, aí ele vem para o cérebro e fala como que vai, né, vai diminuindo a sua concentração, o coração, né, os músculos, o estômago, o intestino, o pâncreas, a pele. Então, gente, ele vai passando por todo esse caminho para te falar: calma aí, cuida disso, cuida desse corpo, que esse corpo precisa estar bem para você conseguir o resultado que você tanto está buscando. Queria abrir aqui só para vocês ou digitarem ou falarem um pouquinho para a gente sobre como está sendo esse momento